Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao canal Tricolor por aí. Um canal que falaremos do São Paulo aí diariamente, né? Repercutir as notícias, falar de São Paulino para São Paulino, né? E falar um pouco de todos os times também, um pouco de futebol, né? Apesar que eu não consegui inaugurar ainda. Tô bastante tempo sem tempo, né? Então, pra ter noção, o jogo de São Paulo foi ontem, né? Tô conseguindo gravar hoje, cara. Quase 20 horas depois, né? Pra falar desse jogo de São Paulo de ontem. Fiquei sem tempo, cara. O jogo acabou 10 meia, 11 horas. Daí tem que acordar 4 horas da manhã pra trabalhar, fazer umas coisas. Daí chega em casa às 5 e meia. Pegar meu sobrinho na creche e... Então é uma correria. Então gravar é bem em cima do tempo. Aí é coisa de 15, 20 minutos. E vamos que vamos, né? Mas vamos falar então do Tricolor. Falar do jogo de ontem que vencemos o time do Vasco. Ontem 2-0, né? E como eu coloquei no texto, no tema aí, no título, dá pra sonhar, né? Dá pra sonhar se eu quero. Uma vaga para na Libertadores, é muito pouco pro São Paulo, né? Mesmo se o São Paulo vier chegar a jogar a pré-Libertadores, eu acho uma campanha muito ruim, né? Se ir pra fase de grupo, que eu acho muito difícil, né? Mas de repente conseguir chegar no sexto lugar ainda, tá 4 pontos do Botafogo, né? É o sexto, de repente o Cruzeiro ganha a Copa do Brasil, vai os 8 ou 6 primeiros vão direto, dá pra ter ir pra fase de grupo, né? Eu acho muito difícil, né? Como eu falei nos vídeos anteriores, eu pessoalmente não acredito aí que São Paulo chegará na Libertadores, mas é possível, né? É possível, estamos 3 pontos do Fluminense, temos um confronto direto com o Fluminense. Então, né, dá pra sonhar, né? E ontem, após 2 vitórias em seguida aí, né? Contra o Bahia e ontem contra o Vasco, né? Quem sabe, né? Por que não, né? Eu já tava jogando na toalha, né? Mas o São Paulo não dá pra duvidar de nada, né? O São Paulo acontece tudo e vamos que vamos, né? Então vamos falar do jogo de ontem, né? Vencemos o Vasco lá em São Januário, fazia desde 2013 que o São Paulo não ganhava, então 12 anos se eu não estiver errado, né? Perdoe se o cálculo estiver errado. Mas vamos lembrar também que não dá pra nós esquecer disso, que eles também ficaram um tempão na Série B, né? Então, assim, é um time que caiu um ano sim, outro também, né? Não, mentira, um ano sim, outro não, né? Mas ficou uns anos também na Série B, então deve ter ficado uns 4 anos na Série B lá, então foi 4 anos a menos, né? Mas enfim, mas não dá pra ficar tanto tempo sem ganhar do Vasco lá, né? E ontem conseguimos, né? Um jogo que São Paulo, como é de praxe em 2025, um monte de desfalque, né? Daí de quebra tava. Eu falei no vídeo anterior que na prévia o São Paulo poderia ir com o Marco, tava suspenso, cara. Então é isso que dá, fazer tudo sem pesquisar, sem, né? Tudo de cabeça, né? Daí acaba dando informação até errada, né? Mas enfim, né? Daí sem o Luciano também, que o Luciano também tava suspenso, né? E fora os machucados, né? Um monte de machucado ainda, né? O Rodriguinho entrou nessa lista, machucado, enfim. Mas mesmo assim o São Paulo ontem conseguiu fazer um bom jogo, né? Um jogo bom, assim, não digo, né? Mas um jogo acho que suficiente, né? Um jogo pra vencer, né? O primeiro tempo foi muito equilibrado. O São Paulo até teve uma boa chance ali com o Tapa, ali que ele pegou de primeira ali, o goleiro fez uma boa defesa. O Vasco teve uma bola na trave, uma cabeçada na trave. No meu entendimento, assim, na minha opinião, o Vasco até foi melhor que o São Paulo no primeiro tempo. Não foi muito melhor assim, mas foi melhor. Mas daí saiu um pênalti lá, que eu sinceramente, assim, esse tipo de pênalti eu não daria, né? Eu acho que vocês agarram, né? Mas pra uns foi, pra outros não foi, né? Eu não daria. E o Lucas converteu e fez 1-0 pra nós, né? No segundo tempo, São Paulo voltou um pouco dormir, né? O Vasco teve muita chance de fazer. Muita não, mas teve umas 2, 3 chances ali de fazer gol, a chance até clara ali. O Rafael vem pegando bem, eu acho que o Rafael, até esse momento, até esse recorte de agora, né? Acho que é o principal jogador do São Paulo esse ano, né? São Paulo só não tá pior por causa do Rafael. O Rafael vem fazendo bons jogos, isso é bem verdade, né? Ele salvou muitas vezes. E aí o Diniz resolveu mexer, daí mexeu tudo mais, se abriu muito aí. E São Paulo podia ter feito 2-0 até antes, né? O Rigoni, eu vou ter que falar aqui, abrir uma parênteses pra falar do Rigoni, cara. Sinceramente, cara, não dá pra ter esse jogador no São Paulo, cara. Não dá, velho. Sinceramente, cara. O cara perdeu enquanto o LDU já perdeu uns gols lá. Daí hoje ele perdeu 2 gols feitos. Teve um que ele saiu de cara no gol, cara. Ele tentou jogar de esquerda, ele estou muito mal, né, cara. Onde São Paulo conseguiu vencer, mas esse tipo de gol não dá pra ficar perdendo, né? É um jogador que custa caro, é um jogador de acima dos 30, um displicente. Sinceramente, eu assim. Eu confesso que eu já não queria o cara vir, já tenho um ranço. Já tenho um ranço
tremendo, cara. E o cara ainda vai e me pega uns gols daquele jeito. Eu espero que esse aí eu espero que não fique, cara. Sinceramente, não só esse, né? Mas esse aí é um dos primeiros, cara. Esse aí não dá, cara. Esse Rigoni aí, olha. Vou te falar uma coisa. Hoje tava vendo a live do Arnaldo Tironi, né? Tava indo trabalhar e tava escutando. Eu respeito muito o Arnaldo Tironi, eu acho um canal muito legal, cara. Eu gosto de assistir o canal deles, assisto todo dia. Todo dia não, mas toda vez que eles passam, eu gosto de ver. Eu gosto muito da opinião, principalmente do Arnaldo. Acho que o Arnaldo tem umas opiniões que eu respeito muito. Mas, por exemplo, ele defende o Rigoni, ele fala que precisa. Eu entendo que São Paulo não tem ninguém, que não dá pra dispensar, ninguém tá falando pra não jogar mais, né? Mas assim, eu acho que acabou o Campeonato Brasileiro, eu discordo. Eu não gostaria, não quero, acho que o Rigoni não serve, cara, não serve. Sinceramente, eu acho que eu vi falar que o Luca desceu, cara. Traz o Luca, traz o Paulinho, né? Não dá pra jogar com o Rigoni. Sinceramente, o Rigoni não dá. Esse aí eu já perdi a paciência, né? Eu tinha pouca, e a pouco eu tinha, eu já perdi. Então, o Rigoni, olha, esse aí, né? Mas enfim, mas logo depois o Ferreirinha, que também tá devendo, né? Fez aquela aposta com o Neto, fez aquela aposta lá e parece que o Neto vai se dar bem, né? O Ferreirinha também, principalmente com o Crespo, com o Zubedi até. Acho que o esquema tático do Zubedi ajudava o Ferreirinha, né? Aqueles dos pontos, de jogar assim, então ele se dava bem. O Crespo não joga assim, né? O Crespo joga com 2 atacantes, com 3 no meio campo e os ala, né? Então tem que jogar com 2 atacantes ali perto ali. O Ferreirinha não sabe fazer muito bem essa função, né? O Ferreirinha é um jogador que é de correria, né, cara? Então não vem bem, mas fez uma boa jogada no segundo gol, cruzou, deu um passe ali pro Luiz Gustavo, né? Que eu já tô vendo a gente falar assim que ia dispensar com a renovação do Luiz Gustavo, não é. É outro jogador que eu admiro, o Luiz Gustavo, é um cara que se cuida, é um cara dedicado, tem uma carreira muito legal, mas não dá pra ficar com o Luiz Gustavo também, cara. O São Paulo precisa se renovar, independente do que acontecer. Independente do que acontecer, o São Paulo precisa ter um time jovem, precisa desfazer de algum jogador, precisa fazer. Independente se for para Libertadores ou não. Claro que, como eu falei no vídeo anterior, não dá pra você mandar todo mundo embora e trazer os caras, não dá, né? As coisas assim. E até porque hoje o Campeonato Brasileiro começa em fevereiro. Se o São Paulo chegar na pré-Libertadores, começa em janeiro o brasileiro e a pré-Libertadores é em fevereiro já. Então, né? Mas assim, dentro do possível, dentro das medidas do que tá. E também acho que é bom o São Paulo também manter uma linha de entrosamento, né? Pra não ter que renovar. Então, assim, mas dentro eu acho que já deveria começar a fazer essa transição com os moleques da base, tentar já dar uma enjuvenescida assim, entendeu? E esses jogadores, assim, mais experientes, alguns, eu, não, sinceramente, com todo respeito ao Luiz Gustavo, que é um jogador que eu respeito muito, acho que ele é um cara que se dedica, que se entrega, mas não renovaria. Não renovaria. Entende? Não renovaria com o Luiz Gustavo. Entende? Respeito quem pensa que deve renovar, acho que é um líder, acho que talvez seja um dos poucos líderes que nós temos no elenco. São Paulo precisa de uns caras assim, acho que o perfil dele, do Rafinha, acho que tem uns caras assim, é bom. São Paulo não tem, mas não dá pra renovar com um cara só por causa disso, né? Eu acho que 38 anos já não dá. Eu não renovaria com o Luiz Gustavo, né? Entendi, eu respeito quem opina, mas eu não renovaria. Mas enfim, o Luiz Gustavo fez o gol ontem. Então ele praticamente fechou o caixão do Vasco ali, um jogo difícil, né? Em São Januário sempre é difícil, a torcida apoia muito lá. E o São Paulo conseguiu vencer e ficou em 8º lugar, né? Tá 3 pontos do Fluminense, tem um confronto direto ainda pro Fluminense, né? Então, como eu coloquei no título do texto, dá pra sonhar, né, cara? Acho que dá pra sonhar, assim, pensar até num Botafogo, né? Porque o Botafogo tem 4 pontos a mais. Se eu não tiver errado, São Paulo tem mais 8 jogos, se eu não tiver errado. Acho que é 8 jogos, então tem 24 pontos, né? Então dá pra buscar, né? Eu acho que São Paulo precisa sonhar e precisa acreditar, né? Como eu falei, eu não acredito, né? Mas por que não, né? Por que não? E agora entrou na briga, né? Então acho que pode até, de repente, torcer pelo Cruzeiro e o Cruzeiro já dirá. Mas como eu falei, São Paulo precisa depender das suas próprias pernas. O que sabemos hoje é que até o 7º colocado vai para pré-Libertadores. Então São Paulo precisa buscar ao menos o 7º lugar. Eu acho que tem que pensar no 6º, entendeu? Porque de repente se o Cruzeiro for campeão, entra até direto, né? Entende? Sabe que tem uma tabela difícil, tem jogos difíceis. Agora São Paulo vai jogar quarta-feira contra o Flamengo. Eu não sei se é 9h30 o jogo. Eu imagino que seja 9h30. Amanhã eu vou fazer uma prévia do jogo São Paulo e Flamengo. Então devo dar uma pesquisada certinho, vou ter melhores informações.
Mas o São Paulo bateu um jogo muito difícil contra o Flamengo, né? Só que o São Paulo quer chegar na Libertadores, precisa vencer o Flamengo. Vai ser no na Vila Belmiro, que é um escárnio, né? O que essa diretoria faz com o São Paulo, aliás, né? Hoje eu vi a informação que vai ter show já em março e abril. Do CDC mais um, quer dizer, então o São Paulo pode jogar a pré-Libertadores se chegar na pré-Libertadores, não tem no Morumbi, né? Ô, seu Júlio Casares, ô, diretoria, que toda hora, né, cara? Faz São Paulo casa de show, né? São Paulo analisou o Gnomo Verde, porque eles não têm estádio, eles têm uma casa de show que joga futebol. O São Paulo tá no mesmo caminho, né? Tem uma casa de show que joga futebol, parece. É inacreditável, né, cara? Final de reta final decisivo São Paulo precisando ir pra Libertadores. Não joga mais em casa, né? Né, seu Júlio Casares, né? Some, não faz promoção de ingresso, mas enfim, né? Mas, só lembrando. Então, jogar na Vila Belmiro, eu imagino que vai estar cheia a Vila Belmiro, né? Até porque não cabe muita pessoa, muita gente mesmo lá. Né? Acho que dá 13 mil, no máximo 11 mil lá. Contra o Flamengo, um jogo duro, difícil. Mas o São Paulo precisa vencer, cara. Tem que acreditar que dá pra vencer o Flamengo. Eu vejo muita gente falar, mas tem que entregar porque pra não ajudar os porcos, isso, aquilo. Que se dane os porcos. A gente tem que ficar pensando no Gnomo Verde, que se dane eles, tá ligado? Se por tabela tiver que ajudar ele a vencer o Flamengo, paciência, cara. A gente torce pro São Paulo. Aqui, como digo sempre no final dos vídeos, aqui só se torce pro São Paulo, entendeu? A gente não torce pro diretor, pro jogador, pra A, pra P, pra C, pra ninguém. Aqui é só pelo São Paulo, ó. É só por isso aqui, entende? Então, pra nós o mais importante é isso. Então a gente tem que pensar no São Paulo. E o melhor pro São Paulo é vencer o Flamengo. Se vai interferir e ajudar os porcos, aí é problema deles, né? Então, né? Infelizmente, né? Eu queria que o Flamengo, quero que o Flamengo seja campeão brasileiro da Libertadores, né? Prefiro o Flamengo do que os porcos, lógico, não tem nem dúvida nisso, né? Não tem nem dúvida, entende? Mas, primeiramente, eu sou São Paulo, primeiramente, né? Primeiro de tudo, torço pro São Paulo. E São Paulo precisa chegar na Libertadores e precisa vencer o Flamengo. Então, se vai ajudar os porcos, azar, né? Sorte deles, azar nosso, mas paciência, né, cara? Temos que focar. O São Paulo precisa jogar a Libertadores, nem é que vai a questão de ganhar, entendeu? Que eu acho que o São Paulo não vai ganhar a Libertadores, né? Há muito tempo. Vai jogar, dá mais visibilidade, dá mais emoção, é mais legal, né? Pô, sinceramente, São Paulo tem que jogar Libertadores, ficar jogando no Sul-Americano não tem graça. Pega esse time que ninguém conhece aí, sabe? É um campeonato chato pra caramba, né? E como falei, pô, se o São Paulo conseguir jogar Libertadores de novo, vai ser o terceiro ano consecutivo que o São Paulo joga, né, cara? Entendeu? E o São Paulo precisa ter essa casca, né, cara? Ter essa casca, chegando 2 quartas de finais, né? Que não é pouca coisa, assim. Talvez pro São Paulo a gente imagina que é pouca, né? Mas são 2 quartas de finais, né? A gente olha o Palmeiras e o Flamengo chegando longe, né? Mas são times que estão muito na nossa frente, não só em campo, tecnicamente, financeiramente, mas em organização, estrutura, categoria de base. É outra coisa, né? É outro time, né? São Paulo, né? Em comparação a esses times, tá muito longe. Mas é outro time não, né, cara? Entende? Por exemplo, o Botafogo foi campeão, mas esse ano já não chegou nas oitavas, quartas, parou nas oitavas. O Corinthians já não jogou a Libertadores, parou na pré, não jogou, mas parou na pré, né? No outro ano acho que não jogou, entende o que eu tô querendo dizer? O Vasco faz um tempo que não joga, o Atlético, o Cruzeiro depois de 1.000 anos vai voltar a jogar. Então o São Paulo já pode ir pro terceiro ano conseguir. É muito pouco, é pouco, né? Mas eu acho que já dá uma casca, é mais legal, tem mais visibilidade, tem mais dinheiro, né? Então São Paulo precisa jogar Libertadores, entende? Essa é fundamental. E outra coisa, né? Pagar pra jogar Libertadores pra jogar pré-Libertadores dá bicho, né? Eles tinham que ter vergonha na cara, esses jogadores, né? Tem que ter vergonha na cara e não aceitar o bicho e jogar, porque tem que honrar a camisa. São Paulo tem que jogar Libertadores, né? Se vai jogar, eu acho que não, né? Mas então São Paulo precisa, né? Então, importante que vencemos bem, né? Não tô muito feliz também ainda, sinceramente. Eu acho essa 2025 uma bosta de temporada, né? Mas assim, né? A gente tem que virar o disco também, né? Parar de ficar um pouco reclamando também. Tentar ver que ainda tem campeonato pela frente. Tem 8 partidas ainda. São Paulo tem objetivos no ano, né? Então São Paulo precisa se apertar. E a gente, como torcedor também, acho que a gente tem que virar a chave aí. Vamos não parar de xingar, de cobrar o Casares, a diretoria. Tem que ter cobrar, mas vamos acreditar um pouco mais também, né? Eu acho que quem puder ir pra Vila Belmiro, vai pra Vila Belmiro, entende? Apoiar o time. São Paulo precisa jogar a Libertadores, precisa do apoio do torcedor, entende? E eu, pessoalmente, não concordo com essa coisa de abandonar o time. A gente torce pelo São Paulo, não torcemos por jogador, por diretoria, pelos títulos, por nada, nós torcemos pelo São Paulo. Então a gente precisa apoiar o São Paulo, a gente precisa ir lá
Claro que é pouco, claro que precisa ter cobrança, claro que não podemos esquecer de nada, mas vamos ver se nós conseguimos ao menos chegar numa pré-Libertadores, né, cara? Porque, né, é o que nos restou, mas vamos se é isso que nos restou, é isso que temos, então vamos focar nisso, rapaz, vamos focar nisso, vamos buscar, tem campeonato, são 8 partidas, e amanhã pensar no Flamengo, tá certo? Valeu, rapaziada? Deixa o seu like, compartilhe, se inscreva no canal e vamos juntos, né? Amanhã falarei da prévia do jogo São Paulo e Flamengo, né? E vou tentar fazer uma live depois do jogo. Vou ver que hora que é o jogo. Se o jogo for mais cedo, eu vou conseguir, porque for muito tarde fica ruim, né? O pessoal aqui tá dormindo, não dá, depois da noite dá pra ficar conversando, né? Mas vamos nessa aí, tá bom? Se inscreva, deixa seu like e compartilhe, tá certo? Valeu, obrigado. E como eu sempre digo, aqui só se torce pro São Paulo.